Sabe qual é o maior sinal de maturidade profissional? A humildade e o reconhecimento das nossas próprias fraquezas. É isso mesmo. Mas junto disso também precisa vir o reconhecimento das nossas maiores qualidades profissionais. Isso tudo junto representa a maturidade profissional. Mas como podemos usar para crescer ainda mais e até mesmo começar a empreender? Quem vai nos responder é o empreendedor LP Júnior, que já está aqui comigo. Bom dia, tudo bem? Que bom que você voltou conosco. Obrigado. E você sempre muito elegante, a equipe sempre receptiva. Estamos aqui para mais um dia de contribuição, né, naquilo que a gente pode ajudar aí todos os nossos telespectadores. E com certeza vai ajudar muito. Então, o que é de fato a maturidade profissional? Cleide, a maturidade profissional é quando de fato a pessoa chega àquele ápice. O ápice da sua competência, do autoconhecimento, é quando a pessoa entende que ela contribuiu e ela pode agora contribuir de uma maneira diferente. Mas qual maneira? Ela colocando-se na condição de poder servir com o que ela já aprendeu. A maturidade é um dos maiores estágios que nós podemos conquistar na nossa vida profissional. Porque quando nós chegamos nesse entendimento da maturidade profissional, eu consigo extrair de dentro de mim aquilo que pode, porventura, ajudar o próximo. Então, quais que são as características de uma pessoa que ainda não alcançou essa maturidade? Olha, Cleide, primeiro nós precisamos entender que é necessário você ter a paciência para chegar a essa maturidade. Ninguém chega à maturidade profissional de um dia para o outro. E principalmente nessa geração que nós estamos aí enxergando próximos de nós, né, Cleide? As pessoas são muito fast food, muito imediatista. Querem chegar no trabalho hoje e já ganhar o salário do chefe. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, eu entendia que eu era a pessoa mais inteligente do mundo. E eu ficava olhando o diretor dando aquelas opiniões e decidindo. E eu falava, gente, se fosse comigo, eu faria diferente. Afinal de contas, eu sou o LP Júnior, eu sou um cara sensacional. Ô, Cleide, eu precisava entender que os anos de experiência são muito mais importantes do que a minha própria arrogância e soberba. Para você chegar ao estágio de ensinar alguém, primeiro você precisa sentar e aprender com quem sabe fazer. Então, as qualidades, elas vão passar por várias circunstâncias, dentre elas o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Olha, Cleide, certamente para você chegar ao profissional que você está hoje, você teve que passar por horas de curso, por horas de aprendizagem, por horas de estágio com quem já sabe fazer. Eu estava observando como o Ed, ele constrói toda essa dinâmica juntamente com toda essa equipe aqui, cada um funcionando no seu devido lugar. Por quê? Porque existe alguém que está treinando. Agora há pouco eu estava falando ali na maquiagem com a Carla. E a Carla estava me falando sobre a transição de carreira que ela fez. Então ela era alguém que trabalhava no cenário comercial, líder de equipe e agora é maquiadora. Alguém pode pensar assim, gente, mas ela decaiu. Muito pelo contrário. Agora ela é dona do seu próprio negócio. Agora ela consegue ser flexível nos seus horários e ela fez uma transição muito bacana. Porque agora os rendimentos dela podem até ser maior. Por quê? Porque ela tomou rédeas da vida. Então você precisa ser alguém disciplinado. Você precisa ser alguém que planeja a sua carreira. Cleide, eu fiz isso. Ainda com 14 anos, quando eu estava lá no Cezam, eu planejei a minha carreira. Eu entendi, eu preciso ir para esse estágio, eu preciso depois ir para o outro passo, eu preciso me especializar em determinadas circunstâncias, eu preciso aprender com determinadas pessoas. Então eu reuni todas essas competências para hoje chegar aqui. Você não pode chegar no lugar e querer bater o pênalti. Não, tem alguém que chegou antes de você. E você precisa respeitar essas premissas. E além de respeitar, coloque-se na condição de aprender. Olha, você está falando uma coisa aí que parece um pouco utópica, você me desculpa eu te dizer. Pelo seguinte, como que eu vou aprender, vou amadurecer aqui no meu trabalho e de repente
eu não tenho essa característica de passar para frente o meu conhecimento. Eu vou represar isso porque eu acho que uma pessoa não merece isso, porque tem gente assim, tem pessoas assim. Aí você está falando de maturidade. Maturidade passa por autoconhecimento, mas se vê como uma pessoa menos egoísta? Olha, Cleide, não tem nenhum problema você entender que possa ser utópico. Mas quando a pessoa ela passa por esse processo do autoconhecimento, muito mais do que sobre ela, ela vai entender a contribuição que ela tem ao lugar que ela convive. Então, por um momento, as pessoas, por mais difíceis que elas são, e você, se você se colocar no lugar daquela pessoa, será que você já fez o processo do autoconhecimento e de autoavaliação para entender se você não é essa pessoa difícil? Será que todos nós já fizemos essa reflexão? Eu tive que fazer essa reflexão. Ao invés de jogar que o outro era difícil, será que não era eu a pessoa difícil? Contribuir com as pessoas não significa que você está perdendo tempo. Significa que você está investindo a sua disposição e o seu conhecimento. O que o outro vai fazer com isso não está sob seu controle, está sob controle dele. Eu diariamente estou nas empresas. Agora há pouco mesmo, antes de vir aqui para a TV Pai Eterno, eu estava prestando consultoria numa empresa. E lá eu estava falando exatamente sobre esse processo. O que eu agrego naquele lugar. E aí tem pessoas que são mais velhas do que eu. E as pessoas, elas passam por esse entendimento. O que esse cara tem para me ensinar, sendo que eu sou mais velho do que ele, sendo que eu sou o dono da empresa, sendo que eu tenho mais domínio do que ele? Eu posso ensinar muito mais, inclusive a humildade. A humildade que ele não teve para entender que ele pode sentar e aprender com a outra pessoa, independente da idade e independente da posição. O orgulho mata, o orgulho cega, o orgulho quebra empresas e o orgulho destrói profissionais. O conceito errado de humildade, ele trabalha como um sofisma na mente das pessoas. Humildade, Cleide, é eu reconhecer aquilo que eu sou bom, mas também reconhecer aquilo que eu preciso melhorar. Você já fez essa reflexão? Você já chegou a esse entendimento de observar-se se você é humilde o suficiente para aprender, mas também para ensinar? Tem pessoas que querem represar o conhecimento para si. Sabe o que é o pior de tudo? Vai tudo com ela, morre com ela. E aquilo que ele poderia contribuir, ficou para trás. É verdade, interessante isso aí. Agora, a maturidade profissional me dá ferramentas para começar a empreender? Sem dúvida alguma. E uma das coisas mais legais disso tudo, inclusive no programa que nós tivemos anteriormente, nós falamos exatamente sobre essa questão da autonomia, da autoridade que você tem quando você passa por esse nível, por essa escala. Quando eu citei agora há pouco aqui a questão da maquiadora, da Carla, ela estava me falando algo surpreendente. Ela falou, Luiz, eu me encontrei nessa posição. Ela fez uma transição sábia, uma transição onde ela pôde planejar. Então ela chegou nessa posição que ela está hoje segura. Ô Cleide, a experiência de vida, ela nos proporciona essa segurança. A segurança que a geração que aqui está, hoje eles estão nesse processo de aprendizagem. Então é muito mais fácil falar para pessoas que são seguras, obviamente, do que para pessoas que são inseguras. Por quê? O imediatismo faz com que essa pessoa atropele os passos, pule etapas do processo. E todo o processo, até a palavra processo, ela é difícil de ser falada. Se você falar de maneira rápida, você vai se atropelar. E a vida é essa sequência do processo. Se a sua empresa não tem processo, se a sua empresa não tem pessoas certas, no lugar certo, certamente você vai sofrer. E para o empreendedor, uma das situações mais incríveis é você ter a segurança, você ter a maturidade e você respeitar o ciclo do processo. Luiz, eu estava outro dia numa loja de móveis, e uma loja de móveis planejados, móveis mais, diria assim, mais sofisticados. Sim. E a loja estava muito escura.
E eu estava conversando com uma pessoa que eu queria comprar um certo objeto lá e tinha uma outra pessoa que chegou e falou assim, olha, eu vou dar uma opinião aqui para o senhor, se eu podia, e estava o casal, donos da loja, você podia ligar as luzes para a gente ver melhor o seu showroom, porque a luz ela vai refletir no vidro e vai espalhar e tal. Aí ele falou, tá. Aí ela pegou, foi embora e Aí eu observei, eu falei, realmente está escuro. Eu não tinha reparado que estava tão escuro. E a senhora falou com o marido assim, como é que chega pessoas aqui e falam coisas pra gente? Mal sabe ela quanto que a gente paga de energia? Aí eu pensei, mas eu acho que vocês deveriam pensar um pouquinho nisso. Porque se vai pagar mais energia, talvez vocês vão vender mais, não? Mas eu também não sei, tá? Muito obrigada e estou indo embora. É mais ou menos por aí? É literalmente isso. Cleide, quando eu dou consultoria nas empresas, normalmente o dono senta comigo e fala assim, Luiz, você tem que fazer isso. Você tem que fazer, tem que ir por tal caminho. E eu, como bom ouvinte, eu ouço atentamente. E aí, no final, eu viro para a pessoa e falo assim, eu discordo exatamente de tudo que o senhor falou. Porque se eu for fazer tudo que o senhor me falou, nós vamos continuar errando. E aí será o seu erro contribuído com o meu. Então, não vou fazer o que o senhor está dizendo. Eu vou fazer exatamente o contrário. A arrogância e a prepotência das pessoas levam à falência, ao fracasso. As pessoas precisam compreender que aprender não é ofensivo. Ouvir conselho de quem está se dispondo a contribuir com aquele processo não é ofensa, Cleide. Não é demérito. Muito pelo contrário, vai te enriquecer. Gente, por favor, disponha-se a aprender. Disponha-se a aprender com os conselhos de quem sabe. Às vezes um pequeno toque pode fazer toda uma transformação e reverberar em resultados positivos, dos quais você nem estava esperando. Quando você se coloca na posição da humildade, do aprendizado, você conquista a pessoa e conquista muito mais resultados somente pelo fato de abrir-se. Então eu posso falar uma coisa para você crescer mais do que você já está? Ai, Jesus, vamos lá. Manda fazer uma folhinha com dicas, essas dicas todas que você está nos dando, quando você for dar uma consultoria, leva e fala assim, gente, isso daqui está à venda. Vocês podem levar para sua casa ou podem deixar aqui na empresa. Todo dia vira uma página, todo dia vira uma página. Isso fortalece, eu acho. Sem sombra de dúvidas. É um processo que a pessoa precisa primeiro aceitar, né, Cleide? Quando ele se abre ao conhecimento, já dizia o poeta, a mente que se abre para o conhecimento, nunca mais ela volta vazia. Ela nunca mais se fecha ao ponto de não querer abrir para grandes transformações. Eu espero que você esteja disponível para esse momento de avanço, de sucesso. Aprenda com quem possa te ensinar. Eu estou dizendo isso para você, Luiz, pelo seguinte, eu já participei de vários congressos de vendas. Eu adoro vendas. E aí, a gente aprende muita coisa. Só que você não consegue copiar, registrar isso. E como você é um profissional muito capacitado, essas dicas diárias, elas vão fortalecendo esse conhecimento. E eu acho que é interessante, até eu gostaria de comprar um. Vou fazer isso hoje. Nossa, muito legal. Eu acho isso muito precioso, principalmente para quem quer empreender, mas tem aquele medo, né? Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu gosto tanto de ficar aqui na zona de conforto, meu emprego tradicional. Nossa, eu vou sair daqui. Gente, eu ganho, tá razoável, mas se eu sair daqui 2 anos, eu vou estar ganhando 3 vezes mais. Ah, mas eu acho que não. Para finalizar, o que é que você fala para essa pessoa? Você precisa ser ousado, você precisa ser aquela pessoa destemida, não a inconsequente, a rebelde, a arredia, a pessoa que é independente e não quer planejar, muito pelo contrário, mas a pessoa que predispõe a sonhar os seus sonhos e não ficar na dependência do sonho das outras pessoas. Há um tempo atrás, 3, 4 semanas atrás, minha esposa estava aqui. E eu estava ali nos bastidores chorando, sabe por quê? Porque era tudo que ela queria.
E ela falou para mim, eu estou preocupada, eu não vou conseguir. Eu falei, você vai. E aí, quando terminou aqui o programa, as pessoas vieram elogiar ela, falou, você foi melhor do que o seu marido. E eu fiquei, aquilo me encheu de orgulho, sabe por quê? Porque eu contribuí com esse processo. Mas muito mais do que a minha contribuição foi a disposição dela. A gente tem a disposição e a disponibilidade. Disposição é quando você se abre. E disponibilidade é quando você tem o tempo. Hoje você pode ter o tempo e a disposição. E aí, vai continuar com os braços cruzados, olhando outros cruzarem a linha da chegada e você ficando atrás apenas batendo palmas? Permita-se que as pessoas batam palmas para você. Você tem uma condição especial. Sabe qual é a condição especial? Você é filho do rei. E ele já te capacitou com toda sabedoria, com toda instrução, para que você possa viver o melhor dessa terra. Ei, Luiz! Luiz, como sempre, dando show. Obrigado. Obrigada, meu querido, por participar daqui em casa. Eu que agradeço. E se as pessoas quiserem acompanhar um pouco do nosso trabalho, meu Instagram, LP Júnior Oficial. Todos os dias eu posto dicas sobre empreendedorismo, liderança corporativa e inteligência emocional. Espero Aí, por você. Olha que legal. Vá lá no Instagram. Olha que chique que ele é. Nossa.